Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer os exercícios contextualizados. Isso aqui é uma questão do Enem que vai mostrando a evolução da Pangeia até chegar nos continentes atuais, tá? E aí a questão fala o seguinte, ó. A partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica está associado a... Primeira coisa que você tinha que saber, onde está localizada a dorsal mesoatlântica? A dorsal mesoatlântica, gente, ela está localizada aqui, ó, entre a placa africana e a placa sul-americana. E aí, a dorsal mesoatlântica ela surge quando? Ó, letra A, da separação da Pangeia a partir do período Permiano. Vamos ver aqui, ó. Não. Por quê? Ó? Porque aqui ainda tem uma localização apenas de solo. Para ter o surgimento da dorsal mesoatlântica, tem que ter oceano, tem que ter o Atlântico aqui. Então essa não pode ser. Aí, eu vou olhar na minha outra apostila aqui que eu consigo ver para vocês direitinho. A letra B fala o seguinte, ó, deslocamento de fraturas no período Triássico. No período Triássico, ainda nós não temos o Oceano Atlântico aqui na América do Sul com a divisa com a África, então também não pode ser. Afastamento da Europa no período Jurássico. Aqui, ó. Por que isso não pode ser? Porque a dorsal mesoatlântica não está no continente europeu. Ela está entre a divisa entre a África e a América do Sul. Então não pode ser. Letra D. Formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Essa é a nossa resposta. Ó. Quando forma o Atlântico Sul, no período Cretáceo aqui, ó, na era Mesozoica, 65 milhões de anos atrás, é que promove o aparecimento da dorsal mesoatlântica, ok? A letra E fala constituição de orogênese no período quaternário e não tem nada a ver a orogênese com formação dessas montanhas aqui, porque no caso aqui, a orogênese, gente, ela está responsável pelo surgimento de montanhas no encontro de placas convergentes. Como a dorsal mesoatlântica ela é a única montanha que surgiu no nosso planeta pelo movimento divergente de placas, ou seja, pela ascensão do magma que quando chega na superfície solidifica, nós não podemos falar de orogênese nesse caso. Então a nossa resposta vai ser a letra D, ok? 2. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos, e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundo parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos a áreas de letra A. Alívio de tensão geológica. Na verdade, essa é a nossa resposta. Onde nós temos tensão geológica, nós temos o encontro de placas e, consequentemente, a formação de terremotos. A letra B, desgaste de erosão superficial. Letra C, atuação do intemperismo químico. Letra D, formação de aquíferos profundos. E letra E, acúmulo de depósitos sedimentares são alternativas ridículas. Não tem como nem você querer marcar. Não existe relação entre terremotos e nenhuma dessas alternativas que vão da letra B até a letra E, tá? Nossa, gente, a minha rinite está muito forte. Dá uma vontade de coçar o nariz, não sei se até me desculpa. 3. Enem. No mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte. Então você vê que tem a ema, o avestruz e o emu. São, respectivamente, avestruz primeira, ema segunda e terceiro emu aqui, aves maiores do planeta. E aí a letra A está assim, ó. Há evidências mostrando que essas aves podem ser originárias de um mesmo ancestral, sendo portanto parentes. Considerando que de fato tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geográfica dessas aves, como mostrado no mapa, poderia ser a seguinte: o enunciado praticamente está afirmando que elas estiveram juntas num período do nosso planeta. Só que depois elas foram separadas devido à similaridade física entre elas. Mas por que elas foram separadas? Letra A. Devido à grande atividade vulcânica ocorrida há milhões de anos, que eliminou essas aves do hemisfério norte. Não existe nenhuma teoria que afirma que essas aves já estiveram no hemisfério norte e que a atividade vulcânica eliminou elas dessa região e fizeram com que elas permanecessem só no hemisfério sul. Não tem nada a ver isso. Letra B. Na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, o que permitiu que atravessassem as águas oceânicas ocupando vários continentes.
Avestruz, ema e emu são aves que não voam, tá? Só que não existe nenhuma teoria que fala que antes elas voavam e que elas se moveram de um lado para o outro, por isso ocupando outras terras. Tá errado. Letra C. O ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas aves assim que elas surgiram na Terra, distribuindo-as pelos continentes. Mais ridícula ainda essa alternativa, né? Não tem como você marcar ela. Letra D. O afastamento das massas continentais formadas pela ruptura de um continente único dispersou essas aves que habitavam ambientes adjacentes. Gente, essa é a nossa resposta. A América do Sul e a África, e no caso aqui a Austrália, eram continentes que estavam juntos. Por conta disso, quando houve a separação da Pangeia, as aves se distanciaram uma das outras. Elas viviam no mesmo território, segundo teoria. Com o passar do tempo e o afastamento dos continentes que começou a ocorrer, principalmente na era Cenozoica, essas aves passaram a ocupar territórios diferentes. Então, por isso, a nossa resposta é a letra D. Vamos ver a letra E. A existência de períodos glaciais muito rigorosos no hemisfério norte provocou um gradativo deslocamento dessas aves para o sul, mais quente. Não, gente, não há evidências que esse tipo de aves, que essas três aves aí, chegaram a ocupar o hemisfério norte. Então, a nossa resposta é a letra D mesmo. Tá? 4. Tudo virou um inferno, como se a Segunda Guerra Mundial estivesse acontecendo novamente. 4.500 mortos, 23.760 feridos, e 270 mil desabrigados. Com base na figura a seguir, é correta a seguinte explicação para o acontecimento que atingiu a cidade de Kobe, no Japão. No caso, está falando de um terremoto, você está podendo ver aqui através do choque de placas. Em uma falha geológica, houve deslocamento e posterior reencontro de placas tectônicas, no caso da placa eurasiática com a placa Filipinas. É isso que ocorreu. Tá? Os terremotos que ocorrem no Japão, eles são relacionados à convergência de duas placas, a eurasiática e a placa Filipinas. Então foi isso que aconteceu. Então a nossa resposta é a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Houve um processo de orogênese, isto é, um movimento horizontal e prolongado, que atuando sobre as camadas de rochas sedimentares, provoca o dobramento das camadas. Gente, não existe choque de placas tectônicas onde existem bacias sedimentares. As placas tectônicas, elas ocorrem em regiões de rochas metamórficas e rochas magmáticas, tá? Então essa não pode ser a nossa alternativa. Letra C. Houve um processo de epirogênese, ou seja, movimento vertical leve e prolongado, capaz de provocar elevações e abaixamentos de grandes extensões continentais. Aqui deu certinho para você a definição de epirogênese. Isso que é o pirogênese. Orogênese é um movimento horizontal lento, que ocasiona a formação dos dobramentos modernos e dos terremotos. A epirogênese é um movimento vertical que pode ser lento ou rápido, mas em vez de ser assim, faz assim, ó. Então, essa resposta está errada. A gente não pode relacionar terremotos a movimentos epirogenéticos, mas sim orogenéticos. Letra D. Houve um desmoronamento das rochas no interior da Terra, provocando acomodações das camadas de sedimentos devido ao seu peso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe desmoronamento interno da Terra que tenha a capacidade de provocar terremotos. E letra E. Ocorreu um rompimento da crosta terrestre pela ação de forte pressão causada pelo magma que, por meio da falha ou fratura, subiu até a superfície. Nada a ver, gente. Toda vez que fala de terremotos ou vulcanismo, você vai relacionar isso à movimentação de placas. E foi isso que aconteceu no Japão, tá? Por isso que a nossa resposta é a letra A, tá? Agora, nós vamos ver aqui a número 5. A número 5 tem uma imagem aí para você analisar. E essa número 5 mostra para você aqui, ó, a placa africana encontrando com a placa eurasiana, tá? E aqui você também tem a placa arábica. Aqui está a placa árabe, mas normalmente a gente fala placa árabe, que também faz um encontro aqui com a placa eurasiana, tá? E temos a divisão delas aqui. E aí, baseado nisso, eu vou pegar a apostila para eu ver aqui, para eu não tirar a imagem, fala o seguinte: o esquema anterior serve para explicar o que? A intensa atividade sísmica na região. E isso está certo. O sul da Grécia e o sul da Turquia é muito atingido por terremotos, tá? E aí o que acontece? Isso ocorre devido ao encontro da placa africana com a placa eurasiana.
Toda vez que a gente falar de encontro de placas, a gente está falando de atividade sísmica, de instabilidade geológica, ok? Então, esse esquema aqui está representando para vocês o que está escrito na letra A, intensa atividade sísmica na região. Vamos analisar aqui por que as outras estão erradas. Letra B, a formação da cordilheira meso-oceânica do Atlântico. Isso está errado porque você está numa região europeia e africana, e aqui nós temos o mar Mediterrâneo, nós não temos o Oceano Atlântico aqui. E como o próprio enunciado diz, cordilheira meso-oceânica do Atlântico. Então, nada a ver. A letra C está assim, a ocorrência de grandes tempestades de gelo no continente europeu. Não existe relação entre fenômenos atmosféricos e movimentação de placas. Nada a ver. Letra D, a existência de maremotos na costa leste americana. Gente, maremotos, como nós vimos, são sinônimos de tsunami. Se você está aqui no mar Mediterrâneo, você está entre a Europa e entre a África. Então, como que pode ocorrer, através do choque de placas tectônicas da Europa e da Ásia, fenômenos na costa leste do continente americano? Não pode ocorrer, está errado. Tá? E a letra E fala o seguinte, as alterações na zona intertropical de convergência de ventos alísios. Os ventos alísios, a gente sabe que são fenômenos atmosféricos. E como eu falei na hora que eu expliquei a letra C, não existe relação entre movimentação de placas, que são características geológicas, com a formação de fenômenos atmosféricos. Então, por isso, a nossa resposta é a letra A, tá? Abraço.